Vamos dar início agora à aula 14, onde nós vamos tratar da manipulação de listas simplesmente encadeadas. Então, nessa aula, em primeiro lugar, nós vamos estudar o algoritmo de inserção, depois o algoritmo de remoção e vamos estudar também a complexidade computacional desses dois métodos. Vamos tratar primeiro, então, da inserção de um nó em uma lista simplesmente encadeada. Então, essa inserção é realizada em três fases. Em primeiro lugar, nós solicitamos a lista de espaço disponível, a LED, que nós já estudamos em aula anterior, solicitamos um novo nó para ser alocado à lista. Na segunda fase, esse novo nó alocado da LED vai ser inicializado. Vamos colocar nele as informações pertinentes a esse nó. Em terceiro lugar, fazemos a inserção propriamente dita do nó na lista. Nós temos que acerteiros, porque nós sabemos que numa lista encadeada, toda a ordem lógica dos elementos é dada pelos ponteiros. Então temos que fazer o acerto dos ponteiros na estrutura. Nós veremos isso através de uma animação. Então aqui na tela 3, nós vamos estudar o primeiro caso da inserção de um nó na lista simplesmente encadeada. Então essa inserção, ela pode se realizar, por exemplo, no início da lista. É um primeiro caso a tratar. Então, se você verificar na animação, se você clicar em inserir, você vai ver esse novo nó apontado por PT ser colocado de maneira correta dentro da lista. Então, clicando em inserir, o que você repara? Você repara que o ponteiro do campo próximo de PT lista, que é aquele nó achurado, o primeiro nó da lista, passa a apontar para PT. E aquele ponteiro, para quem PT apontava no campo prox, passa agora a estar no nó apontado por PT. Então, digamos assim, essa costura dos ponteiros é importante para que a ordem da lista seja preservada. Que outros dois casos nós temos? Se você passar para agora para a tela número 4, nós temos um caso de inserção no meio da lista. Então essas operações agora não se realizam mais com o PT lista, mas com um nó, algum nó do meio da lista. Clicando em inserir, você vê agora que o ponteiro prox daquele nó apontado por ante foi quebrado e o nó apontado por PT foi introduzido logo após o nó apontado por ante. Então esse é o segundo caso. O terceiro caso, na tela 5, é quando a inserção é feita no final da lista. Então nesse caso nós sabemos que o novo nó apontado por PT, ele não vai apontar mais para ninguém. Então ele vai ter que conter o ponteiro lambda, que está no momento pertencendo ao nó apontado por ante, que é o último nó. Clicando em inserir, você vai ver agora que aquele ponteiro lambda agora já não é mais nulo, ele aponta para o nó novo. E o nó novo, por sua vez, aponta para a lambda. O interessante desses três casos é a inserção no início, inserção no centro e inserção no final da lista. Todos eles, em termos de programação, se reduzem a um único código. Não é necessário tratar especificidades de cada caso. Um único código bem feito de programação já vai englobar os três casos. Esse código está na tela de número 6. Aí você tem um algoritmo completo que faz a inserção do novo nó logo após o nó apontado por ante. Esse algoritmo ele já engloba os três casos. Então vamos a ele. Lembrando que esse algoritmo é a inserção de um nó em lista simplesmente encadeada após o nó apontado pelo ponteiro ante. Em primeiro lugar, precisamos fazer uma busca desse nó que tem a chave X na lista encadeada. Porque se o elemento já está na lista, nós não precisamos inseri-lo. Então, em primeiro lugar,
realizamos o procedimento busca encadeada ordenada com parâmetros x, ante e ponte, onde nós vamos buscar na lista encadeada o nó com chave x. Lembrando que ante e ponte são variáveis de saída. O ante apontaria, no caso, para o nó anterior ao nó que tem a chave x, se ele for encontrado, e ponte aponta para o próprio nó com a chave x. Agora, se ele não for encontrado na lista, o ponteiro ante sempre vai retornar o nó anterior ao nó onde a informação deve ser inserida. Então, nosso ponto de referência nesse algoritmo sempre será o ponteiro ante. Então, realizamos a busca. E, após a busca, verificamos o valor do ponteiro ponte. Se o ponte for diferente de lambda, lembrando como é feita essa busca em aula anterior, você deve recordar agora o que foi falado sobre essa busca em aula anterior. Se o ponteiro for diferente de lambda, o ponteiro ponte, então o elemento já existe na lista. Agora, se ele voltar lambda, quer dizer que o ponteiro, o elemento com chave x, desculpe, não está na lista. Nesse caso, nós vamos então inserir o novo nó com chave x. O que fazemos? Chamamos a função ocupar pt, que solicita um novo nó à lista de espaço disponível. E esse novo nó, ele é alocado exatamente no ponteiro apontado por pt. Depois de ocupar pt, inicializamos o campo informação, pt_flecha.info recebe o novo valor, que é o valor de inicialização desse novo nó. pt_flecha.chave recebe x, que é justamente a chave deste novo nó. E, finalmente, pt_flecha.prox, que é o ponteiro para o próximo elemento, recebe ante_flecha.prox, que é justamente o ponteiro que pertencia ao nó apontado por ante, para fazer a costura. E, finalmente, para completar o encadeamento lógico dos ponteiros, ante_flecha.prox recebe o próprio pt. Isso quer dizer que o novo nó para o qual ante aponta, para o qual o nó apontado por ante aponta agora, é o nó apontado por pt. Uma observação é que esse algoritmo é para listas ordenadas, porque nós chamamos lá no início busca enc_ord. Essa função ela é exclusiva da busca ordenada. Se você quiser fazer a busca não ordenada, você executaria, o algoritmo busca enc não ord, que faria então o caso da lista não ser ordenada, voltando com os parâmetros de saída na maneira similar, ante e ponte. Vamos agora tratar um pouquinho da complexidade desse método na tela 7. Nós vimos no código que inicialmente nós fazemos a busca do nó com a chave x. Então a complexidade da inserção depende da complexidade da busca. Então, como a busca leva tempo O de n, a inserção tem que levar isso em conta. Vai demorar no mínimo esse tempo O de n da busca para ser realizada. Após a busca ser realizada, nós fazemos a inserção do nó trabalhando com os ponteiros e inicializando o novo nó ocupado por pt. Se vocês voltarem na tela anterior, na tela 6, após ocupar pt, você verifica que essas atribuições são feitas em tempo constante. São 4 atribuições. Então elas não gastam tempo que depende de n, gastam tempo constante. Então a complexidade assintótica depende mesmo da busca, que é ordem de n. Então, portanto, nós concluímos que a complexidade total da inserção é O de n, onde n é o número de nós da lista. Passemos agora, na tela 8, ao caso da remoção de um nó em lista simplesmente encadeada. É muito similar à inserção. Ela também é realizada em 3 fases, a remoção. Em primeiro lugar, removemos o nó da lista, acertando os ponteiros. Em segundo lugar, nós utilizamos a informação contida no nó, porque se nós removemos o nó da lista,
pode ser o caso de que nós precisamos da informação naquele nó para executar algum processamento. E, finalmente, nós devolvemos esse nó removido à lista de espaço disponível, usando a função desocupar. Vamos ver, então, como é feita a remoção. Na tela 9, você tem um caso da remoção, que é o primeiro caso, a remoção no início da lista. Então, se você clicar em remover, você vai ver a animação da remoção neste caso. O primeiro nó da lista é o nó apontado por ponte. Clique em voltar para você ver a animação novamente. Você vê que o PT lista, lembrando, né? Você vê que o PT lista, ele nunca é removido, porque ele sempre marca o início da lista. É o nó achurado, o nó apontado por PT lista. Então, quando eu me refiro à remoção no início da lista, eu me refiro exatamente à remoção do nó apontado por ponte. Então, clicando em remover, esse nó é removido e o ponteiro é reajustado para que o encadeamento não se perca. Na tela 10, você vê o segundo caso, é a remoção no meio da lista. Então, se você clicar em remover, você vê que o nó apontado por ponte, ele é removido logo após, esse nó está logo após o nó apontado por ante. E, finalmente, na tela 11, você vê o último caso de remoção. Você vê o nó apontado por ponte, ele é o último nó e o campo próximo dele, o campo prox, está com a variável lambda dizendo que é o ponteiro nulo. Então, nesse caso, nós removemos o nó. Você viu a remoção na animação e o nó apontado por ante agora contém o ponteiro nulo lambda. Novamente, o algoritmo que vai implementar esses três casos, remoção no início, remoção no meio e remoção no final, é um algoritmo que engloba todos os casos sem necessidade de tratar especificidades de cada caso. Então vamos ver na tela 12, algoritmo. Algoritmo de remoção do nó apontado por ponte de uma lista simplesmente encadeada. Novamente, a primeira coisa a fazer é a busca do nó com chave X. Se nós encontrarmos o nó com chave X, então ele pode ser removido. Se nós não encontrarmos, não há nada a fazer, não é necessário remover. Então chamamos novamente a busca enc-ord, com parâmetros X, ante e ponte. Se o ponteiro ponte retornar o valor lambda, lembrando da aula anterior, nós sabemos que o nó não se encontra na lista, então não há nada a fazer nesse caso. Caso contrário, se o ponte devolver um valor diferente de lambda, o que nós fazemos? Ante-flecha.prox recebe ponte-flecha.prox. Nesse momento, nós acertamos o encadeamento dos ponteiros na lista. Você pode até nesse momento voltar às animações para ver que esse ponteiro realmente está sendo atualizado de maneira correta. Depois, nós usamos a informação contida no campo ponte-flecha.info e guardamos uma variável chamada valor recuperado. Pode ser que nós queiramos fazer algum tipo de processamento com esse campo de informação. Se nós formos fazer esse processamento, esse uso, nós guardamos o valor nessa variável valor recuperado. E, finalmente, devolvemos o nó apontado por ponte para a LED, para a lista de espaço disponível, através dessa função desocupar ponte. Esse algoritmo também é para listas ordenadas, vale a mesma observação. Se você quiser utilizá-lo para listas não ordenadas, então você troca na linha marcada com estrela a chamada busca enc ord por busca enc não ord. E tudo se processará de maneira análoga. Com relação à complexidade, na tela 13, vale o mesmo que nós dissemos para a inserção. A complexidade da remoção depende da complexidade da busca. E a busca demanda tempo O de n. Portanto, a remoção vai demandar também tempo O de n, porque o processo de remover o nó após a busca
com aquelas 3 instruções. Se vocês voltarem à tela 12, vocês vão ver essas opções de atualização dentro do corpo do comando se não. Essas 3 instruções levam tempo constante. Portanto, voltando à tela 13, o tempo total necessário para fazer a remoção é O de N, porque as atualizações são feitas em tempo constante. Então, depende basicamente do tempo gasto na busca. Agora eu quero propor um exercício não muito simples de resolver, mas ele é muito importante e muito interessante de se pensar. Você pode pensar com seus colegas, e eu vou deixar aí um tempo de 15 minutos, mas você pode ficar até mais tempo pensando nesse exercício, tentando resolver. Você pode pausar a aula tranquilamente, resolvê-lo com calma e depois volta. O exercício consiste no seguinte: são dadas 2 listas não ordenadas, simplesmente encadeadas, com o nó cabeça, que é sempre o nó apontado por PT lista. Você pode supor que uma lista está apontada pelo nó PT lista 1 e a segunda lista apontada pelo ponteiro, PT lista 2. E eu quero que você faça um algoritmo que construa uma lista única, intercalando os nós das 2 listas, até o final. E se alguma das listas for mais comprida do que a outra, não tem problema. No final do intercalamento, você coloca os nós que faltaram da lista mais longa na lista resultante. Talvez tenha sido um pouco complicado de entender, então vamos ver um desenho na tela 15. Aqui está o diagrama do exercício que está sendo pedido. Eu tenho a lista 1, que está apontada pelo ponteiro PT lista 1, e contém os elementos A e B. Depois eu tenho a lista 2, apontada pelo ponteiro PT lista 2, que contém os nós C, D, E, F. Os nós da lista 1 e da lista 2 estão desenhados com padrões diferentes, justamente para você ver o efeito da intercalação. A lista intercalada, ela pode, por exemplo, ser apontada por PT lista 1. Você pode usar um dos 2 ponteiros, ou seja, a lista intercalada está sendo construída em cima da lista 1. E olha o resultado. O primeiro nó é o nó da lista 1, é o nó A. Depois o segundo nó, intercalando, é o nó C, da lista 2. Aí você volta para a lista 1, vem o elemento B. Depois você volta para a lista 2, vem o elemento D. E aí a lista 1 terminou. Então você pega os elementos restantes da lista 2 e coloca no final. Então eu quero que você faça essa construção. Um elemento da lista 1, um elemento da lista 2. Um elemento da lista 1, um da lista 2, e assim por diante, até você intercalar as 2 listas. Então pode pausar agora a aula e pensar um pouco em como solucionar esse exercício e depois eu vou dar a solução. Não foi muito fácil fazer esse exercício, não é verdade? Então agora, na tela 16, eu proponho para vocês um algoritmo que realiza essa operação de intercalação. Então, a primeira coisa a fazer é ter 2 ponteiros. Um ponteiro ponte 1, que vai ser o ponteiro para a lista 1, e o ponteiro ponte 2, que vai ser o ponteiro para a lista 2. Eles são inicializados nas 2 primeiras linhas de código. Ponte 1 recebe PT lista 1 flecha.prox, então está apontando para o primeiro elemento da lista 1, logo após o nó cabeça. E ponte 2 recebe PT lista 2 flecha.prox, está apontando para o primeiro elemento da lista 2. A variável i vai ser uma variável de controle. Quando o i for ímpar, eu vou fazer uma intercalação de um nó da lista 1 apontando para um nó da lista 2. Quando o i for par, eu vou fazer o contrário. A gente sabe que os valores ímpares e pares se alternam. Então eu vou usar essa propriedade dos números para fazer a intercalação. Se a variável i for ímpar, eu faço um tipo de intercalação. Se ela for par, eu faço outro tipo de intercalação. Vai ficar claro agora no código o que eu estou querendo fazer. Então nós vamos repetir o seguinte loop, tá? O seguinte corpo de instruções. Se o i for ímpar, o que eu faço? Eu verifico
se ponte 1 não é lambda, eu estou olhando para a lista 1. Se ponte 1 não for lambda, então esse ponteiro auxiliar recebe ponte 1 flecha.prox, então estou pegando o próximo elemento da lista 1, o ponteiro para o próximo elemento da lista 1 e guardando nesse ptaux. Agora, ponte 1 flecha.prox recebe o ponte 2, que é o elemento da lista 2, fazendo o elemento atual da lista 1 apontar para o elemento atual da lista 2. E, finalmente, ponte 1 recebe ptaux para eu fazer a atualização na lista 1. Então, o que eu fiz? Eu fiz com que o nó atual apontasse para o nó atual da lista 2. Isso no caso do i ser ímpar. Caso contrário, o i é par. Então, agora eu vou olhar para a lista 2. Se ponte 2 é diferente de lambda, quer dizer, se a lista 2 ainda não acabou, então agora eu faço operação análoga, mas de certa forma contrária. Eu faço ptaux receber o ponteiro para o próximo nó da lista 2. Depois eu faço ponte 2 flecha.prox receber ponte 1, ou seja, faço o nó atual da lista 2 apontar para o nó atual da lista 1. E atualizo o ponte 2. O ponte 2 caminha na lista 2 recebendo ptaux. Somo 1 na variável i para fazer a inversão. Se o i era ímpar, vai passar a ser par. E se o i era par, vai passar a ser ímpar. E na próxima iteração eu vou fazer exatamente a operação contrária à operação que eu fiz na iteração anterior. E vou repetindo isso até que um dos dois ponteiros seja lambda. Então, esse código independe se a lista 1 é mais longa ou se a lista 2 é mais longa. Tanto faz. Então, é um código assim bastante simples. Eu gostaria agora que você praticasse, analisasse esse código para ver que ele realmente funciona. Tentando mexer nos ponteiros para você verificar que essa costura de ponteiros, essa atualização dos ponteiros, é realmente feita de uma forma elegante e correta. Na tela 17 agora eu quero propor um exercício final que está muito no espírito do exercício que nós acabamos de resolver. Como é esse exercício final? Novamente eu vou te dar duas listas, só que agora elas estão ordenadas. E eu quero que você construa uma lista intercalada respeitando a ordenação dos elementos na lista resultante. É muito semelhante, mas só que agora não vai ser um elemento da lista 1 intercalado com um da lista 2. Um da lista 1 e um da lista 2. Não é bem assim. Eu quero que a ordem das informações seja respeitada. Vamos ver um exemplo na tela 18. Está aqui como é que eu quero que o exercício seja resolvido. Eu tenho a lista 1 apontada por PT lista 1. E tenho a lista 2 apontada por PT lista 2. E tenho as informações ordenadas crescentemente nas duas listas. Então agora você vai fazer um algoritmo que percorre as duas listas simultaneamente, tá? E vai construir a lista intercalada que respeita a ordenação dos elementos. Então, qual é o primeiro elemento da lista intercalada? É o elemento 11, porque é o menor elemento das duas listas. Depois qual vai vir? Vai vir o elemento 15, porque o menor elemento da lista 1 é o 18, que ainda é maior do que 15. Só depois agora que vai vir o elemento da lista 1, que é o 18. Depois vai vir o da lista 2, que é o 30. Depois outro da lista 2, que é o 41. E finalmente depois 3 da lista 1. A intercalação agora não se dá mais 1 a 1, mas ela vai respeitar a ordenação entre os elementos. Você vai ver que com uma pequena adaptação no código do exercício que nós resolvemos, você vai poder resolver esse exercício facilmente. E assim encerramos a nossa aula número 14.